Saí de casa por 2 semanas. Quando voltei, meu quarto não existia mais. No lugar dele havia um escritório cheio de papéis, computadores e o perfume caro da minha nora, Cíntia. Ela precisa de espaço para trabalhar, me disse meu filho Heitor, dando de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não seja egoísta, acrescentou Cíntia sem sequer levantar os olhos da sua escrivaninha. A minha escrivaninha, no meu quarto, na minha casa. Não protestei, não gritei, apenas peguei as poucas coisas minhas que tinham jogado num canto e saí. Mas no dia seguinte, fiz algo que mudaria tudo para sempre. Meu nome é Marina Helena Pires, tenho 70 anos e dediquei toda a minha vida a trabalhar para dar o melhor aos meus filhos. Nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde o dinheiro não sobrava, mas o amor sim. Minha mãe me ensinou que uma mulher deve ser forte, trabalhadora e nunca se curvar diante de ninguém. Levei essas palavras comigo quando vim para Belo Horizonte, grávida e sozinha, com apenas 18 anos. Trabalhei fazendo faxina, vendendo pamonha de madrugada, passando roupa para fora até minhas mãos racharem, tudo para que o Heitor pudesse estudar, para que ele tivesse o que eu nunca tive. Lembro das noites em que fiquei acordada costurando uniformes para outros meninos, só para poder pagar os livros dele. Lembro de quando vendi minha única correntinha de ouro, a que minha mãe tinha me dado para comprar sapatos novos para ele. Heitor era tudo para mim, minha razão de viver, meu orgulho, meu projeto de vida. Eu o vi se formar na faculdade, conseguir um bom emprego, casar-se com Cíntia, uma mulher elegante, de boa família, que desde o primeiro dia me fez sentir que eu não era o suficiente para o marido dela. No começo, eram coisas pequenas. A maneira como ela me olhava quando eu falava, como se minhas palavras não tivessem valor. O jeito como mudava de canal quando eu estava assistindo às minhas novelas. Ai, sogra, essas novelas são tão vulgares, dizia com um sorriso que não chegava aos olhos. Cíntia tinha o costume de me corrigir na frente das visitas. Se eu servia o café em xícaras que ela considerava inadequadas, ela fazia questão de apontar. Marina, essas xícaras não combinam, dizia com um tom doce, mas firme. Se eu contava alguma história de quando o Heitor era pequeno, ela suspirava e mudava de assunto. Melhor falarmos de coisas atuais, dizia. Aos poucos, minha casa começou a mudar. Chegaram móveis novos, decorações caras que eu não tinha escolhido. É que precisamos modernizar um pouco, explicava Heitor quando eu perguntava. Minhas plantas da sala desapareceram. Elas parecem muito antiquadas, disse Cíntia. Minha velha poltrona, onde amamentei o Heitor, onde chorei minhas mágoas e comemorei minhas alegrias, um dia não estava mais lá. Estava muito gasta, mãe. Compramos uma nova para você, me disseram. Mas a poltrona nova não era minha, era deles. Era desconfortável, dura demais. E quando eu me sentava nela, me sentia uma estranha na minha própria sala. A cozinha também mudou. Minhas panelas velhas, aquelas que conheciam cada receita de cor, foram substituídas por outras brilhantes que não sabiam cozinhar. São mais modernas, sogra, explicou Cíntia. Meus temperos, organizados do jeito que eu gostava, apareceram em potes novos com etiquetas que eu mal conseguia ler. Assim fica mais organizado, dizia ela. Comecei a me sentir invisível na minha própria casa. As conversas paravam quando eu entrava na cozinha. As decisões eram tomadas sem me consultar. Não se preocupe com isso, sogra. Era a frase favorita de Cíntia, como se eu fosse uma criança incapaz de entender os assuntos importantes. Quando chegavam as contas de luz, de água, de telefone, Heitor as guardava sem me mostrar. Eu cuido disso agora, mãe, dizia ele, mas aquela casa tinha sido paga por mim. Cada tijolo, cada janela, cada porta, com o suor do meu rosto e as lágrimas dos meus sacrifícios. Uma manhã, enquanto tomava meu café, ouvi Cíntia falando no telefone com a mãe dela. É que a gente já não sabe mais o que fazer com ela, dizia em voz baixa. Mas eu tinha um bom ouvido. Está sempre aqui, sempre dando palpite em tudo. O reitor diz que não podemos magoá-la, mas eu preciso do meu espaço. Além do mais, esta casa deve valer mais de R$1 milhão. É muito dinheiro desperdiçado. Meu espaço, na minha casa, e falando de dinheiro como se eu já estivesse morta. Aquela conversa me doeu mais do que qualquer tapa.
Fiquei ali, sentada, com a xícara de café tremendo nas minhas mãos, sentindo algo se quebrar dentro do peito. Naquele dia, decidi tirar umas férias. Eu havia economizado por meses para visitar minha irmã em outro estado. Que ótima ideia, mãe, disse Heitor, mas havia alívio em sua voz. Vai te fazer bem descansar. Cíntia sorriu pela primeira vez em semanas. Sim, sogra, você vai voltar renovada. 2 semanas, só isso. 14 dias fora da casa que eu havia construído com minhas próprias mãos, trabalhando em 2 turnos por ano. 14 dias em que pensei que minha família sentiria minha falta, que valorizariam o que eu fazia por eles todos os dias. Que tola eu fui! A viagem para a casa da minha irmã Aurora foi como um sopro de ar fresco depois de meses de asfixia. Ela mora numa cidadezinha tranquila, onde o respeito pelos mais velhos ainda existe, onde uma mulher de 70 anos não é vista como um estorvo. Durante aqueles 14 dias, voltei a ser eu mesma. Ajudei a Aurora com seu pequeno negócio de salgados. Conversamos até tarde, lembrando da nossa mãe. Rimos como quando éramos meninas. A Aurora notou algo diferente em mim. Marina, você parece cansada, ela me disse uma tarde enquanto descascávamos legumes. Não é cansaço físico, é outra coisa. O que está acontecendo com você? Contei tudo a ela. Os olhares de desprezo, as mudanças na minha casa, as conversas sussurradas, a sensação constante de estar sobrando no lugar que eu mesma havia construído. A Aurora me ouviu em silêncio, com aquela sabedoria que só os anos e o sofrimento trazem. Irmã, ela me disse finalmente, você criou um filho ingrato e agora ele está casado com uma víbora, que só vê sua casa como uma oportunidade de negócio. Mas lembre-se de uma coisa, essa casa está no seu nome. É você quem decide quem mora aí e quem não mora. Aquelas palavras ficaram comigo durante o resto da viagem. Enquanto voltava no ônibus, olhando a paisagem passar pela janela, comecei a entender que eu tinha sido tolerante demais, boa demais. Minha mãe sempre dizia que bondade sem limites se transforma em fraqueza. A viagem de volta durou 6 horas. 6 horas para pensar, para lembrar, para tomar decisões. Eu tinha gastado R$ 1.500 naquela viagem, dinheiro que havia economizado centavo por centavo, mas tinha valido cada um deles. Pela primeira vez em meses, minha mente estava clara. Cheguei em casa numa terça-feira à tarde. A porta da frente tinha uma fechadura nova. Minha própria chave já não servia. Tive que tocar a campainha da minha própria casa como se fosse uma visita. Heitor abriu a porta com cara de surpresa. Mãe, não te esperávamos até amanhã, disse ele. Não havia alegria em sua voz, apenas desconforto. Como assim não me esperavam? Esta é a minha casa, Heitor. Não preciso avisar para entrar na minha própria casa. Sim, claro, é que... Ele começou a dizer, mas Cíntia apareceu atrás dele. Usava um hobby de cetim cor-de-rosa, como se fosse a dona da casa. Suas unhas perfeitamente pintadas, seu cabelo recém-penteado, tudo pago com o dinheiro pelo qual eu tinha trabalhado tanto. Olá, sogra, ela me disse com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Como foi a viagem? Entrei sem responder. Imediatamente notei as mudanças. O sofá da sala estava em outra posição. Tinham pendurado quadros novos que eu nunca tinha visto. O cheiro da casa era diferente, mais doce, mais caro. Já não cheirava a lar, cheirava a um perfume estranho. Mas o que mais me chocou foi ver o meu quarto. Meu refúgio, meu espaço sagrado, tinha sido completamente transformado. Onde antes estava minha cama, agora havia uma escrivaninha enorme de madeira brilhante. Onde estavam minhas fotografias de família? Agora havia diplomas e certificados de Cíntia. Meu guarda-roupa, cheio de lembranças e histórias, tinha sido substituído por arquivos de metal. Onde estão as minhas coisas? Perguntei com a voz calma, embora por dentro sentisse como se tivessem arrancado meu coração. Nós as colocamos no quartinho dos fundos, respondeu Heitor, evitando meu olhar. É temporário, mãe. Só enquanto a Cíntia termina um projeto importante. O quartinho dos fundos, o lugar onde antes guardávamos as vassouras e os produtos de limpeza. Ali tinham jogado minhas roupas, minhas fotografias, minhas lembranças de uma vida inteira, como se fossem lixo. Ela precisa de espaço para trabalhar.
continuou o Heitor, usando as mesmas palavras que me repetiria depois. É um contrato muito importante. São uns 250 mil reais. Não podemos perder esta oportunidade. 250 mil reais. Um valor que para ele significava sucesso, mas para mim representava anos de humilhação. Porque esses 250 mil reais estavam sendo ganhos no meu quarto, com a minha eletricidade, na minha casa. Não seja egoísta, acrescentou Cíntia, finalmente mostrando sua verdadeira face. Já não havia sorrisos falsos nem palavras doces. É só por alguns meses. Além do mais, você quase não usava o quarto. Sempre acaba dormindo na sala, vendo televisão. Egoísta. Aquela palavra ressoou na minha cabeça como uma martelada. Eu, que havia sacrificado minha juventude, meus sonhos, minha vida inteira pelo meu filho, era agora a egoísta. Eu, que havia trabalhado desde os 18 anos para lhe dar tudo, era a que não entendia as prioridades. Fiquei ali, parada no batente da porta do que antes era meu quarto, vendo como dois estranhos haviam transformado meu espaço mais íntimo num escritório frio e sem alma. As paredes que antes tinham a cor pêssego, que eu tanto gostava, agora estavam pintadas de um branco hospitalar. A janela pela qual eu costumava olhar às manhãs agora tinha persianas cinzas que bloqueavam a luz. E onde eu deveria dormir? Perguntei. No quartinho dos fundos, nós colocamos uma cama, respondeu o reitor rapidamente. É confortável, mãe. É só temporário. Temporário. Tudo era temporário, segundo eles, mas eu sabia a verdade. Nada daquilo era temporário. Era o primeiro passo de um plano que havia começado muito antes da minha viagem. Naquela noite, deitada numa cama de solteiro no quarto que antes era para os utensílios de limpeza, ouvindo o barulho dos canos e sentindo o cheiro de umidade, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia permitir que continuassem a me pisar. Não ia permitir que transformassem minha casa em seu negócio enquanto me relegavam ao papel de empregada. Minha mãe sempre dizia: minha filha, quando te desrespeitarem uma vez, pode ser nervosismo. Quando te desrespeitarem 2 vezes, pode ser coincidência. Mas quando te desrespeitarem 3 vezes, é você quem está permitindo que te pisem. Já tinham sido mais de 3 vezes. Já era hora de agir. No dia seguinte, enquanto o reitor foi trabalhar e Cíntia se trancou no meu antigo quarto para seus negócios importantes, eu saí de casa bem cedo. Tinha coisas a fazer, ligações a dar, decisões a tomar. A primeira parada foi o banco. Precisava verificar minhas contas, minhas economias, meus documentos, tudo o que eu havia construído durante 50 anos de trabalho honesto. A segunda parada foi ainda mais importante. Eu tinha que ver um advogado. O escritório de advocacia ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas respeitável. A placa dourada dizia Maurício Queiroz Nunes, advogado. Eu o escolhi porque uma vizinha me contou que ele havia ajudado a irmã dela com um problema parecido, uma senhora idosa cujos filhos queriam tomar sua casa. A secretária me fez esperar alguns minutos numa sala com cadeiras de couro gasto e revistas velhas. Eu me sentia nervosa como uma menina que vai à sala do diretor. Nunca na minha vida precisei de um advogado. Sempre resolvi meus problemas com trabalho duro e paciência. Maurício Queiroz era um homem de uns 50 anos, grisalho, com olhos amáveis, mas sérios. Ele me convidou a sentar em frente à sua mesa cheia de livros e papéis. Diga-me, dona Marina, em que posso ajudá-la? Contei-lhe toda a história desde o início, desde quando o Heitor era pequeno e eu trabalhava dia e noite para lhe dar um futuro melhor. Falei dos sacrifícios, da casa que comprei centavo por centavo, de como, aos poucos, foram me tirando o meu lugar. Mostrei-lhe a escritura da casa, os comprovantes de pagamento, todos os documentos que provavam que eu era a única dona legal. Maurício me ouviu sem interromper, tomando notas de vez em quando. Quando terminei meu relato, ele se recostou na cadeira e suspirou profundamente. Dona Marina, disse ele, a senhora está numa situação muito delicada, mas não está desamparada legalmente. A senhora tem todos os direitos sobre essa propriedade. Ninguém pode tirá-la de sua casa sem seu consentimento. Mas me preocupa outra coisa. O que o preocupa, doutor? Pelo que me conta, seu filho e sua nora já começaram a tomar o controle da casa.
Trocaram fechaduras, moveram suas coisas, estabeleceram o escritório deles. Isso se chama posse de fato. Se a senhora não agir logo, eles podem argumentar que a senhora cedeu implicitamente o uso da propriedade. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Está dizendo que eles podem tomar minha casa? Não, não podem tomá-la legalmente, mas podem tornar sua vida impossível até que a senhora se sinta obrigada a sair. É uma estratégia muito comum. Aos poucos, eles vão assumindo o controle até que a pessoa idosa prefere ir embora para evitar conflitos. Exatamente o que estava acontecendo. Heitor e Cíntia não me pediram para sair, mas estavam me empurrando para a porta de forma sutil, mas eficaz. O que eu posso fazer? Perguntei. Maurício se inclinou para a frente com um sorriso que me deu esperança. Muitas coisas, Dona Marina. A senhora tem mais poder do que imagina. Primeiro, vamos enviar uma notificação extrajudicial estabelecendo que a senhora é a única proprietária e que qualquer modificação na casa deve ter sua autorização por escrito. Segundo, vamos exigir que devolvam imediatamente seu quarto. Se eles se negarem, então usaremos medidas mais drásticas: ação de despejo, troca de fechaduras, suspensão dos serviços. A senhora paga as contas dessa casa, certo? Assenti com a cabeça. Todo mês, religiosamente, eu pagava a luz, a água, o gás, o telefone. Tudo saía da minha aposentadoria e das pequenas economias que ainda me restavam. Perfeito. Isso nos dá muito poder legal. Eles podem ter a posse de fato, mas a senhora tem a posse de direito e o controle econômico. Maurício me explicou que seus honorários seriam de R$ 7.500 se o caso fosse resolvido com as notificações, ou R$ 15.000 se tivéssemos que ir a julgamento. Era muito dinheiro para mim, mas era um investimento na minha dignidade. Há mais uma coisa que a senhora deveria considerar, disse ele enquanto preparava os documentos. Seus filhos podem contra-atacar. É comum que, nesses casos, eles aleguem que a pessoa idosa está perdendo as faculdades mentais, que não pode tomar decisões racionais. Chama-se interdição. Interdição? É quando um juiz declara que uma pessoa não pode administrar seus próprios assuntos e nomeia um curador, geralmente um familiar. A ideia me aterrorizou. Heitor poderia alegar que eu estava senil, que não sabia o que estava fazendo, que precisava que ele controlasse meu dinheiro e minhas decisões. Eu já tinha ouvido histórias de mulheres idosas que foram declaradas incapazes pelos filhos para lhes tomar as propriedades. Mas não se preocupe, continuou Maurício. A senhora está completamente lúcida, administra suas finanças, toma decisões racionais. Se eles tentarem algo assim, temos muitos argumentos para nos defender. Saí do escritório com uma sensação estranha. Por um lado, tinha medo do que viria. Por outro, pela primeira vez em meses, sentia que não estava sozinha nesta batalha. Fiz o caminho de volta para casa, caminhando devagar, pensando em tudo o que Maurício me havia explicado. As ruas familiares pareciam diferentes, como se eu as estivesse vendo com novos olhos. Parei numa papelaria e comprei um caderno pequeno. Ia começar a anotar tudo. Cada conversa, cada desprezo, cada evidência do que estava acontecendo. Quando cheguei em casa, eram quase 5 da tarde. Heitor já tinha voltado do trabalho e estava na sala vendo televisão. Cíntia continuava no meu antigo quarto, falando ao telefone com uma voz alta e autoritária. "Onde você estava, mãe?" perguntou Heitor sem tirar os olhos da TV. "Fui ao médico." Menti. Eu não estava pronta para lhe contar sobre o advogado. Ainda não. "Tudo bem?" "Sim, tudo bem." Mas nada estava bem. Naquela noite, deitada novamente no quartinho dos fundos, pude ouvir claramente as conversas de Heitor e Cíntia. As paredes eram finas e eles falavam sem se preocupar se eu podia ouvir. "Eu acho que já está na hora de falar sério com a sua mãe", dizia Cíntia. "Essa situação não pode continuar assim para sempre." "O que você quer que eu diga a ela? Que procure um lugar mais adequado, uma casa de repouso ou um apartamento pequeno. Esta casa é muito grande para uma pessoa só." "É a minha mãe, Cíntia. Não posso expulsá-la da própria casa." "Você não a está expulsando. Está ajudando-a a encontrar um lugar onde ela seja mais bem cuidada. Olha, amor, eu já falei com a minha mãe. Ela conhece uma casa de repouso muito boa, com atividades para pessoas da terceira idade, enfermeiras 24 horas.
Sua mãe estaria melhor lá. Casa de repouso. Asilo, lar de idosos, como quer que chamassem, significava a mesma coisa. Queriam me tirar da minha casa para ficar com ela. Além disso, continuou Cíntia, pense no dinheiro que economizaríamos. Sem ter que manter esta casa tão grande, poderíamos viajar, comprar o carro novo que precisamos. E quando sua mãe não estiver mais aqui, a casa será completamente nossa. Quando eu não estivesse mais aqui, falavam da minha morte como se fosse uma data marcada no calendário, como algo que estavam esperando com impaciência. Não sei, Cíntia, me sinto culpado. Culpado de quê? De querer que sua esposa seja feliz? De querer construir nosso futuro? Heitor, sua mãe já viveu a vida dela. Nós temos o direito de viver a nossa. Já viveu a vida dela. Como se aos 70 anos eu já não tivesse o direito de ser feliz, de estar na minha própria casa, de tomar minhas próprias decisões. Aquela conversa me confirmou o que eu já suspeitava. Não se tratava apenas do meu quarto transformado em escritório. Era um plano completo para me tirar da minha casa e ficar com ela. Provavelmente eles estavam planejando isso há meses, talvez anos. No dia seguinte, bem cedo, voltei ao escritório de Maurício. Desta vez, levei meu caderno cheio de anotações da conversa que tinha ouvido. Dona Marina, ele me disse depois de ler minhas anotações. Isso muda as coisas. Não estamos mais falando de um mal-entendido familiar. Isso é um plano deliberado para despojá-la de sua propriedade. O que fazemos agora? Agora aceleramos o processo. Vou preparar imediatamente a notificação extrajudicial, mas também vou redigir outros documentos preventivos. Um testamento que deixe suas intenções bem claras, uma procuração com poderes limitados que evite que a declarem incapaz e uma denúncia preventiva por violência patrimonial. Violência patrimonial. Outra palavra nova no meu vocabulário, mas que descrevia perfeitamente o que eu estava vivendo. E Dona Marina, acrescentou Maurício com um sorriso que me tranquilizou. Prepare-se, porque quando enviarmos essa notificação, sua família vai reagir e não vai ser bonito. A notificação extrajudicial chegou à minha casa numa sexta-feira de manhã. O carteiro tocou a campainha e foi Heitor quem recebeu o envelope pardo com selos oficiais. Eu estava na cozinha preparando café, mas pude ver seu rosto mudar de cor quando leu o remetente. Maurício Queiroz Nunes, advogado. Mãe! Ele gritou da sala. O que é isto? Saí da cozinha, secando as mãos no avental. Heitor segurava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Cíntia tinha saído do meu antigo quarto e o olhava com curiosidade. É uma carta para mim, disse eu com toda a calma que consegui reunir. Para você, de um advogado? O que está acontecendo aqui? Abra e leia, é para vocês dois. Heitor rasgou o envelope com as mãos trêmulas. Enquanto lia, seu rosto passou da confusão para a raiva e finalmente para o medo. Cíntia arrancou a carta da mão dele e a leu em voz alta, com uma voz que se tornava mais aguda a cada parágrafo. Por meio da presente, fica notificado que a senhora Marina Helena Pires é a única e legítima proprietária do imóvel localizado em... Cíntia parou e me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você contratou um advogado contra nós? Contratei um advogado para defender meus direitos, respondi. Os mesmos direitos que vocês têm pisoteado. Heitor continuou a ler. Exige-se a imediata devolução do quarto principal à sua legítima proprietária, bem como a remoção de qualquer modificação feita sem autorização expressa. Isso é ridículo, interrompeu Cíntia. Eu só estou usando o quarto como escritório temporariamente. Temporariamente, repeti. Como quando trocaram as fechaduras temporariamente, como quando moveram minhas coisas temporariamente. A carta continuava, explicando que qualquer decisão sobre a propriedade deveria ter minha autorização por escrito, que eu tinha o direito de determinar quem vivia em minha casa e que qualquer tentativa de coação ou manipulação constituiria violência patrimonial. Não posso acreditar que você chegou a este ponto, disse Heitor, deixando a carta cair no chão. Um advogado contra seu próprio filho. Meu próprio filho que me expulsou do meu quarto sem me consultar. Meu próprio filho que trocou as fechaduras da minha casa sem me avisar. Meu próprio filho que me trata como uma inquilina incômoda na casa que eu paguei. Não exagere, mãe. Nós só queríamos... O quê?
O que vocês queriam? Me ajudar, me proteger, ou queriam que eu me sentisse tão desconfortável que decidisse ir embora por conta própria? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer resposta. Heitor baixou o olhar e Cíntia cruzou os braços com uma expressão desafiadora. Está bem, disse Cíntia finalmente. Se é isso que você quer, vamos jogar pelas regras. Mas nós também temos direitos. Que direitos? O direito de viver em paz. O direito de não sermos ameaçados com advogados por querer melhorar a casa. O direito de não ter que pisar em ovos cada vez que queremos fazer algo. Fiquei olhando para ela, incrédula com sua audácia. Ela falava de seus direitos depois de ter invadido meu espaço mais íntimo, depois de ter conspirado para me tirar da minha própria casa. Cíntia, eu disse com voz firme, os únicos direitos que você tem nesta casa são os que eu te conceder. E neste momento, esses direitos não incluem usar meu quarto como seu escritório. Sabe de uma coisa, sogra? Você tem razão, esta é a sua casa, mas nós não temos por que ficar aqui suportando este ambiente hostil. Heitor a olhou, surpreso. Cíntia, o que você está dizendo? Estou dizendo que talvez devêssemos procurar nosso próprio lugar, um lugar onde possamos viver sem drama, sem advogados, sem notificações. A ameaça era clara. Se eu não cedesse, eles iriam embora. E Heitor teria que escolher entre sua esposa e sua mãe. Está bem, eu disse. Se essa é a sua decisão, eu respeito. Mãe, Heitor me olhou com olhos suplicantes. Você não precisa chegar a este ponto. Podemos resolver isso conversando. Como uma família. Heitor, nós não conversamos como uma família há meses. Vocês tomaram decisões sobre a minha casa, a minha vida, o meu futuro sem me incluir. E agora querem conversar? Naquela tarde, enquanto Heitor estava no trabalho e Cíntia trancada no meu quarto fazendo ligações furiosas, eu fiquei na sala pensando em tudo o que tinha acontecido. A casa parecia diferente, carregada de tensão e ressentimento. O telefone tocou várias vezes. Ouvi Cíntia falando com diferentes pessoas, provavelmente contando a versão dela da história. Em uma das ligações, eu a ouvi dizer: a velha está perdendo o juízo, contratou um advogado contra nós por nada. O reitor diz que ela sempre foi meio paranoica, mas agora passou dos limites. A velha paranoica, perdendo o juízo. Era assim que ela me descrevia para suas amizades. Era assim que ela justificaria tudo o que tinha feito. À noite, durante o jantar, o clima era glacial. Heitor mal tocava na comida, sem apetite. Cíntia comia em silêncio, com cara de mártir, e eu tentava manter a compostura. Mãe, disse Heitor, finalmente. Eu falei com a Cíntia. Estamos dispostos a chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Podemos dividir o quarto. A Cíntia pode usar a escrivaninha durante o dia para trabalhar e você pode dormir lá à noite. É uma solução que funciona para todos. Dividir meu quarto. Como se eu fosse uma universitária que precisa dividir o espaço com uma colega. Heitor, aquele quarto é meu. Não é para dividir, não é para negociar. É meu. Mas, mãe, seja razoável. A Cíntia tem um projeto importante. Agora são uns 350 mil reais. Ela só precisa de mais alguns meses. 350 mil reais. O valor tinha subido desde a última vez. Eu me perguntava se realmente havia algum projeto ou se era apenas uma desculpa para justificar a invasão do meu espaço. E depois desses meses, o quê? Virá outro projeto, outra desculpa? Não, mãe, eu prometo, só este projeto. As promessas de Heitor já não tinham valor para mim. Nos últimos meses, ele havia prometido muitas coisas, que as mudanças na casa seriam temporárias, que me consultariam antes de fazer modificações, que meu conforto era importante para eles. A resposta é não, eu disse. Quero meu quarto de volta, completamente, e quero uma cópia da nova chave da casa. Cíntia bateu o garfo no prato com força. Sabe de uma coisa? Cansei disso. Heitor, ou sua mãe entende que somos uma família e que devemos nos apoiar, ou nós procuramos outro lugar para viver em paz. Não me manipule com ameaças, Cíntia, respondi. Se vocês querem ir embora, estão livres para fazê-lo. Esta casa existia antes de você chegar e vai continuar existindo depois. Você é uma egoísta, ela gritou, finalmente perdendo a compostura. Só pensa em si mesma. O reitor trabalha o dia todo para nos sustentar e você não pode nem sacrificar um quarto para ajudar sua nora. Me sustentar?
Heitor, você disse à sua esposa que você me sustenta? Heitor ficou vermelho como um tomate. Não, mãe, eu não... Porque deixe-me esclarecer uma coisa, Cíntia. Eu pago a luz, a água, o gás, o telefone e os impostos desta casa. Eu compro a comida que você come. Eu lavo a roupa que você usa. A única que está sustentando alguém aqui sou eu. Isso não é verdade. Não? Quanto você pagou no mês passado de despesas da casa? Quanto você contribuiu para a despensa? Quanto para os serviços? Cíntia ficou em silêncio, porque sabia que eu tinha razão. Desde que se casaram e vieram morar na minha casa, não haviam contribuído com um único centavo para as despesas. Tudo saía da minha aposentadoria e das minhas pequenas economias. Além disso, continuei, você acha que eu não sei que vocês andam falando em me colocar num asilo? Acha que eu não os ouvi planejando meu futuro sem me consultar? O rosto de Heitor se desfigurou. Mãe, eu... Não minta mais para mim, Heitor. Eu os ouvi perfeitamente, falando de casas de repouso, de como seria melhor para mim, de como vocês poderiam usar a casa quando eu não estivesse mais aqui. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Finalmente, eu tinha colocado todas as cartas na mesa. Não havia mais pretextos, não havia mais justificativas, não havia mais mentiras piedosas. Está bem, disse Cíntia, levantando-se da mesa. Se é isso que você quer, perfeito. Mas não espere que continuemos fingindo que somos uma família feliz. Nós nunca fomos uma família feliz, Cíntia. Fomos apenas 3 pessoas vivendo sob o mesmo teto, onde 2 delas estavam esperando que a terceira desaparecesse. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, me senti em paz. Eu tinha dito a verdade. Tinha defendido meus direitos. Tinha freado o plano que eles tinham para me despojar da minha casa e da minha dignidade. Mas eu também sabia que a guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram como viver numa zona de guerra. Heitor e Cíntia praticamente pararam de falar comigo, exceto por comentários cortantes e olhares cheios de ressentimento. Eles haviam formado uma aliança contra mim, sussurrando constantemente, fazendo ligações em voz baixa, planejando algo que eu ainda não conseguia decifrar completamente. Cíntia continuava usando meu quarto, desafiando abertamente a notificação do advogado. Quando lhe perguntei quando pensava em se mudar, ela me respondeu com sarcasmo. Quando eu encontrar um lugar que esteja à altura das minhas necessidades profissionais, sogra. Na terça-feira daquela semana chegou outra carta. Desta vez, não era do advogado Maurício, mas de um escritório diferente. Gomes, Ruiz e Associados. O remetente me deu um calafrio no estômago. Heitor pegou a carta antes que eu pudesse alcançá-la. Ele a abriu com um sorriso que eu não via em seu rosto há muito tempo. Mãe, ele me disse, com uma voz falsamente preocupada. Acho que você deveria se sentar para ouvir isso. O que é? Cíntia saiu do meu quarto e se posicionou ao lado de Heitor, como 2 predadores encurralando sua presa. É um pedido de avaliação psicológica, disse Heitor, lendo o documento. Estamos pedindo que um médico examine seu estado mental para determinar se você é capaz de tomar decisões racionais sobre seu patrimônio. As palavras me atingiram como um tapa. Avaliação psicológica. Exatamente o que Maurício havia me alertado que eles poderiam tentar. Vocês pediram isso? Mãe, estamos preocupados com você. Contratar um advogado contra sua própria família, ficar paranoica, pensar que estamos conspirando contra você, são sinais de deterioração cognitiva. Deterioração cognitiva? Por defender meus direitos? Por inventar coisas que não aconteceram, interveio Cíntia. Por agir de maneira irracional. O Heitor me contou que ultimamente você tem tido episódios de confusão, que esquece conversas, que às vezes não reconhece as pessoas. Isso é mentira. É mentira, mãe. Ou você já não se lembra? Heitor fez uma cara de preocupação fingida. Outro dia, você me perguntou 3 vezes quem era aquela mulher na sala, se referindo a Cíntia. Na semana passada, te encontrei de pijama no jardim às 2 da madrugada, dizendo que estava esperando o ônibus. Fiquei boquiaberta. Tudo o que ele estava dizendo era completamente falso, mas dizia com tanta convicção que por um momento me fez duvidar da minha própria memória. Heitor, você sabe que isso não é verdade. Mãe, eu sei que é difícil aceitar, mas a idade chega para todos. Não há nada de errado em precisar de ajuda.
A única ajuda que eu preciso é que vocês saiam da minha casa. Vê? Aí está a paranoia de novo. Você acha que queremos te tirar da sua casa quando a única coisa que queremos é cuidar de você? Cíntia assentiu com uma expressão compreensiva. Sogra, entendemos que deve ser frustrante sentir que está perdendo o controle, mas nós estamos aqui para te apoiar. Era incrível. Eles haviam invertido completamente a situação. Agora, eu era a vilã da história. A idosa confusa que não entendia que sua família só queria ajudá-la. E sobre a casa, continuou o Heitor, o advogado nos explicou que, se o médico determinar que você não pode administrar seus assuntos, eu terei que assumir o controle de suas finanças e propriedades. Só para te proteger, é claro. Claro, tudo era para me proteger. Tirar-me do meu quarto era para me proteger. Trocar as fechaduras era para me proteger. Planejar me colocar num asilo era para me proteger. Quando é essa avaliação? Na sexta-feira. O Dr. Valentim Moraes é um especialista em geriatria muito renomado. A consulta dele custa R$800, mas não se preocupe, nós pagamos. R$800, uma quantia considerável que eles estavam dispostos a pagar para provar que eu estava louca. Isso me mostrou o quão importante este plano era para eles. Naquela tarde, liguei imediatamente para Maurício. Contei-lhe sobre a carta e a avaliação psicológica agendada. Dona Marina, isso é exatamente o que esperávamos. É uma jogada desesperada, mas perigosa. Precisamos nos preparar muito bem. O que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos solicitar que a avaliação seja feita por um médico neutro, não alguém escolhido por eles. Segundo, eu vou acompanhá-la a essa consulta. E terceiro, preciso que me traga todos os comprovantes de pagamento que tiver dos últimos 6 meses. Contas de luz, água, telefone, mercado, remédios, tudo. Precisamos provar que a senhora administra perfeitamente suas finanças e suas responsabilidades. Passei o resto da tarde organizando todos os meus papéis. Eu tinha cada recibo guardado e organizado por data, cada conta paga pontualmente, cada despesa registrada num caderno velho onde anotava até o último centavo. Enquanto revisava meus documentos, percebi algo que me encheu de indignação. Nos últimos 6 meses, eu tinha pago quase R$15.000 em despesas da casa. Luz, água, gás, telefone, internet, mercado, produtos de limpeza, tudo. Heitor e Cíntia não haviam contribuído com um único centavo. Naquela noite, durante o jantar, decidi confrontá-los com essa informação. Heitor, tenho uma pergunta. Quanto você acha que gasta por mês morando nesta casa? Não sei, mãe. Por que a pergunta? Por curiosidade, você diria que são R$500? 1.000? Heitor deu de ombros. Talvez uns 1.500. Interessante. Porque eu acabei de revisar meus gastos dos últimos 6 meses e paguei R$15.000 só em serviços básicos e comida. Bem, mãe, mas nós contribuímos de outras maneiras. De que maneiras? Com trabalho em casa? Com companhia? Heitor, deixe-me te perguntar uma coisa. Se vocês morassem sozinhos em seu próprio apartamento, quanto pagariam de aluguel por mês? Bem, um lugar decente custaria uns R$3.000 por mês. Por mês, isso dá R$36.000 por ano. Dinheiro que vocês estão economizando morando na minha casa. Cíntia parou de comer e me olhou com hostilidade. Agora você vai nos cobrar aluguel, sua própria família? Não vou cobrar aluguel, Cíntia, mas quero que fique claro quem sustenta quem nesta casa. Nós não precisamos que você nos sustente, replicou ela. Podemos ir embora quando quisermos. Perfeito. Quando vocês vão? O silêncio que se seguiu foi tenso e desconfortável, porque a verdade era que eles não queriam ir embora. Morar de graça numa casa que valia mais de R$1 milhão era conveniente demais para renunciar a isso. Olha, mãe, disse Heitor finalmente. Não faz sentido brigarmos por dinheiro. Somos uma família. Quando você não puder mais cuidar da casa, nós cuidaremos. É natural. Quando eu não puder mais... Heitor, eu tenho 70 anos, não 90. Ainda posso cuidar perfeitamente da minha casa. Mas o médico dirá a verdade na sexta-feira. Interveio Cíntia com um sorriso malicioso. E então saberemos realmente o que é melhor para você. Aquele sorriso me confirmou o que eu já suspeitava. Eles já haviam falado com aquele médico, já haviam arranjado o resultado da avaliação. Provavelmente,
Lhe contaram sua versão da história, me pintando como uma idosa senil que precisava ser protegida de si mesma. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada no quartinho dos fundos, ouvindo os ruídos da casa, pensando em tudo o que estava em jogo. Não era só meu quarto, não era só meu conforto. Era minha liberdade, minha autonomia, meu direito de decidir sobre minha própria vida. Às 3 da madrugada, ouvi passos no corredor. Espiei pela fresta da porta e vi Cíntia caminhando em direção à cozinha. Ela usava um hobby de seda violeta e falava ao telefone em voz muito baixa. Sim, Dr. Moraes, eu a ouvi sussurrar. Como eu dizia, ela tem episódios de agressividade, paranoia, esquecimentos frequentes. Meu marido está muito preocupado. Sim, entendemos que a avaliação deve ser objetiva, mas também queremos que o senhor tenha todas as informações. Exato, é para o próprio bem dela. Fiquei gelada. Eles estavam subornando o médico, ou pelo menos tentando influenciar seu critério antes da avaliação. Estavam lhe dando informações falsas sobre meu estado mental para garantir o resultado que queriam. No dia seguinte, bem cedo, fui novamente ao escritório de Maurício e lhe contei o que tinha ouvido. Dona Marina, isso é perfeito, ele me disse com um sorriso. Acabamos de conseguir evidências de manipulação do processo. Isso anula completamente a avaliação deles. O que fazemos? Vamos gravar uma conversa com a senhora onde demonstre claramente sua lucidez mental. Vamos conseguir um médico independente para uma segunda opinião e vamos apresentar uma denúncia formal por tentativa de fraude processual. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha uma chance real de ganhar esta batalha. Mas Dona Marina? Acrescentou Maurício com seriedade. Prepare-se. Quando eles perceberem que seus planos não estão funcionando, ficarão mais desesperados. E uma pessoa desesperada é capaz de qualquer coisa. Na quinta-feira à noite, um dia antes da avaliação psicológica, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na sala assistindo ao noticiário quando o reitor chegou do trabalho com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era preocupação, era algo mais sombrio. Mãe, precisamos conversar, disse ele sentando-se à minha frente. Cíntia saiu do meu quarto e ficou parada no batente da porta, de braços cruzados, como um guajidu, uma guardiã vigiando para que Heitor dissesse exatamente o que haviam ensaiado. Heitor, se é sobre amanhã, eu já te disse. Não é sobre amanhã, mãe. É sobre algo mais sério. Ele se inclinou para a frente e pegou minhas mãos. Suas palmas estavam suadas e frias. Mãe, encontramos algo no seu quarto. Algo que nos preocupa muito. No meu quarto? Qual quarto? Porque o que era meu agora é o escritório da sua esposa. No quartinho onde você está dormindo agora. A Cíntia estava limpando e encontrou isto. Ele tirou do bolso um saquinho plástico com pílulas brancas dentro. O que é isso? São os comprimidos para pressão que o médico te receitou há 3 meses. Os que você deveria estar tomando todos os dias. Fiquei olhando para o saquinho, confusa. Heitor, eu tomo meus comprimidos todos os dias. Estão no armarinho do banheiro. Não, mãe. Estes estavam escondidos debaixo do seu colchão. Tem umas 60 pílulas aqui. Se você estivesse tomando, não sobraria quase nada. Isso é impossível. Mãe, ele me interrompeu com uma voz suave, mas firme. Sabemos que às vezes os idosos se confundem com os medicamentos. Esquecem se já tomaram ou pensam que tomaram quando não o fizeram. Heitor, eu não estou confusa. Eu tomo meus comprimidos toda manhã com o café. Cíntia se aproximou com uma expressão de falsa compaixão. Sogra, encontramos algo mais. Ela tirou um caderno velho da cozinha. Era meu caderno de despesas, onde eu anotava tudo o que comprava. Olhe estas anotações, disse ela, abrindo o caderno numa página específica. Aqui diz que você pagou a conta de luz por R$300, mas a conta real foi de 120. Aqui você anotou que comprou remédios por R$80, mas o recibo diz 40. Aproximei-me para ver o caderno. Efetivamente, os números estavam errados, mas eu me lembrava claramente de ter anotado as quantias corretas. Alguém mudou esses números, eu disse. Quem iria mudá-los, mãe? E para quê? Para me fazer parecer confusa. Heitor e Cíntia se entreolharam com aquela expressão que eu já conhecia, a expressão de coitadinha, está paranoica de novo. Mãe, ninguém tem acesso ao seu caderno.
exceto você. Você o guarda na gaveta da cozinha. Era verdade, eu guardava meu caderno na gaveta da cozinha, mas também era verdade que eles tinham acesso àquela gaveta 24 horas por dia. Além disso, continuou Cíntia, outro dia eu te vi colocando sal no café em vez de açúcar. E quando eu te avisei, você gritou comigo dizendo que era açúcar. Isso não aconteceu. Não aconteceu? O Heitor estava lá, não é, amor? Heitor assentiu tristemente. Sim, mãe, eu também vi. Fiquei ali sentada, sentindo como se o mundo estivesse desmoronando sob meus pés. Eles tinham respostas para tudo, evidências para tudo, testemunhas para tudo. Mãe, disse Heitor, pegando minhas mãos novamente. Sabemos que é difícil aceitar que você precisa de ajuda, mas nós estamos aqui para cuidar de você. Não preciso que cuidem de mim, preciso que respeitem minha casa e minhas decisões. Mas mãe, se você não está tomando seus medicamentos, se está confundindo os números, se está fazendo coisas estranhas, como podemos confiar que você pode tomar decisões importantes sobre a casa? Aí estava a armadilha. Eles haviam construído um caso perfeito contra minha competência mental. Comprimidos escondidos, números confusos, comportamentos estranhos que eles juravam ter presenciado. Amanhã o médico vai confirmar o que nós já sabemos, disse Cíntia, que você precisa de ajuda profissional. E então, o quê? Vão me internar? Não, mãe, respondeu o reitor rapidamente. Só vamos garantir que você tenha o cuidado que precisa. Talvez uma enfermeira que venha algumas horas por dia, talvez ajuda para administrar seus remédios e suas finanças. Ajuda para administrar minhas finanças, ou seja, eles iriam controlar meu dinheiro. E claro, acrescentou Cíntia, vamos ter que fazer algumas mudanças na casa para que seja mais segura para você. Fechaduras especiais, câmeras para monitorar se você está bem, esse tipo de coisa. Câmeras para me monitorar na minha própria casa. Naquela noite, não preguei o olho. Fiquei acordada, repassando tudo o que tinha acontecido, tentando entender como eles conseguiram fabricar tantas evidências contra mim. Os comprimidos poderiam ter sido plantados facilmente. Eles tinham acesso ao meu quarto quando eu não estava. Os números do caderno poderiam ter sido alterados em qualquer dia enquanto eu estava fora. Os supostos comportamentos estranhos eram apenas a palavra deles contra a minha. Era um plano perfeito. Eles me armaram uma cilada tão elaborada que qualquer tentativa de me defender só me faria parecer mais paranoica. Às 6 da manhã, levantei-me e liguei para Maurício. Dona Marina, a senhora está bem? São 6 da manhã. Maurício, preciso vê-lo urgentemente, antes da consulta com o psicólogo. 1 hora depois, eu estava em seu escritório, contando tudo o que havia acontecido na noite anterior. Isso é muito grave, ele me disse depois de ouvir toda a história. Eles estão fabricando evidências para sustentar na avaliação psicológica. É uma estratégia muito sofisticada. O que eu posso fazer? Primeiro, vamos documentar tudo. Preciso que me traga esses comprimidos e o caderno. Vamos provar que foram plantados e alterados. Como? Os comprimidos terão impressões digitais. Se a senhora não os tocou, suas digitais não estarão lá. E o caderno? Se os números foram alterados recentemente, haverá evidência de alteração na tinta. Maurício me explicou que iríamos à consulta com o psicólogo, acompanhados de uma perita em documentos e um investigador particular. Mas, Dona Marina, há algo mais que preciso lhe dizer. Se isso for a julgamento, será muito midiático. Sua família vai contratar os melhores advogados que puderem pagar. Vão tentar destruir sua reputação. Vão procurar testemunhas que digam que a senhora está senil. Vão jogar sujo. Não me importo. Tem certeza? Porque uma vez que comecemos esta guerra legal, não há volta. Maurício, eles já me declararam guerra quando decidiram me expulsar do meu próprio quarto. Eu só estou me defendendo. Voltei para casa por volta do meio-dia. Heitor estava no trabalho, mas Cíntia estava na sala, falando ao telefone. Quando me viu entrar, encerrou rapidamente a ligação. Onde você andava, sogra? Fui caminhar. Caminhar? São uns 5 quilômetros até o centro. Você caminhou tudo isso? Peguei o ônibus. Tem o bilhete? A pergunta me surpreendeu. Para que você quer ver meu bilhete de ônibus? Para nada, só estava perguntando, mas eu sabia por que ela perguntava. Queriam saber se eu realmente tinha ido ao centro ou se tinha me perdido no caminho como uma idosa confusa.
Naquela tarde, enquanto esperava Heitor chegar do trabalho, decidi fazer um experimento. Fui à cozinha e abri a gaveta onde guardava meu caderno de despesas, tirei-o e o coloquei sobre a mesa, aberto na página onde estavam os números alterados. Depois me escondi no corredor, de onde podia ver a cozinha sem ser vista. Não precisei esperar muito. 15 minutos depois, Cíntia saiu do meu quarto e foi direto para a cozinha. Ficou parada em frente à mesa, olhando o caderno aberto. Depois, olhou para todos os lados para se certificar de que eu não estava por perto. Tirou uma caneta do bolso e começou a escrever algo no caderno. Eu a tinha pegado no ato. Peguei meu celular e comecei a gravar um vídeo. Cíntia estava tão concentrada em seu trabalho de falsificação que não percebeu que eu a estava filmando. Quando terminou, fechou o caderno, guardou-o na gaveta e voltou para o meu quarto como se nada tivesse acontecido. Eu tinha a prova de que precisava. Naquela noite, durante o jantar, Heitor trouxe o assunto da avaliação do dia seguinte. Mãe, amanhã vamos te acompanhar ao médico. Queremos ter certeza de que você entenda bem o que ele disser. Não preciso que me acompanhem. Claro que sim, mãe. Com os problemas de memória que você tem tido, é importante que outra pessoa ouça as recomendações do doutor. Problemas de memória? Bem, como o do caderno. Hoje vimos que você voltou a anotar números incorretos. Cíntia assentiu com uma expressão preocupada. Sim, sogra. Quando você chegou do centro, anotou que tinha gasto R$ 50 em remédios, mas não trouxe nenhum remédio para casa. Era mentira. Eu não tinha anotado nada no caderno quando cheguei, mas eles haviam adicionado essa anotação falsa para ter mais provas da minha suposta confusão. Vocês têm razão, eu disse com toda a calma que consegui reunir. Talvez eu precise mesmo de ajuda. Heitor e Cíntia se entreolharam, surpresos com minha mudança de atitude. Sério, mãe? Sim, Heitor. Acho que vocês sabem o que é melhor para mim. O sorriso de triunfo no rosto de Cíntia me deu náuseas, mas eu precisava que eles baixassem a guarda para o que estava por vir. Porque amanhã, naquela consulta com o psicólogo, eu ia provar de uma vez por todas quem era realmente a pessoa manipuladora e mentirosa nesta família. A sexta-feira chegou como um dia de juízo final. Acordei às 5 da manhã, embora a consulta com o Dr. Valentim não fosse até às 10. Vesti meu melhor vestido, verde. Penteei-me cuidadosamente e me maquiei um pouco. Queria parecer uma mulher de 70 anos, completamente lúcida. Não a idosa senil que Heitor e Cíntia vinham descrevendo. Às 8, Maurício chegou com 2 pessoas que eu não conhecia, uma mulher jovem, com uma maleta, e um homem mais velho, com uma câmera. Dona Marina, apresento-lhe a doutora Rebeca Torres, perita em documentos, e o senhor Tomás Queiroz, investigador particular. Heitor e Cíntia saíram de casa com caras de surpresa e preocupação. Quem são essas pessoas? Perguntou Heitor. Minha equipe jurídica, respondi com tranquilidade. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Mãe, você não precisava trazer toda essa gente. É só uma consulta médica. Uma consulta médica que vocês pediram para determinar se sou competente mentalmente. Acho que tenho o direito de estar acompanhada. Cíntia se aproximou de Maurício com atitude desafiadora. E o senhor, quem é exatamente? Maurício Queiroz, advogado da Dona Marina. E tenho algumas perguntas sobre as provas que vocês andam coletando. Que provas? Maurício tirou um saco plástico transparente. Estes comprimidos, que supostamente encontraram escondidos debaixo do colchão da minha cliente. Heitor empalideceu. Como vocês conseguiram esses comprimidos? Porque os pegamos como evidência. E acontece que eles têm as impressões digitais da sua esposa, Sr. Heitor, não as da sua mãe. Cíntia deu um passo para trás. Isso é impossível. Eu só toquei neles quando os encontrei. Ah, sim? Então me explique por que suas digitais estão no interior do saco, nos próprios comprimidos. Também os tocou quando os encontrou? O silêncio que se seguiu foi devastador. Rebeca, a perita, tirou uma lupa de sua maleta. E sobre este caderno, disse ela, examinando as páginas. É muito interessante. Os números alterados foram escritos com uma tinta diferente, e há menos de uma semana. Além disso, temos isto. Peguei meu celular e lhes mostrei o vídeo que gravei de Cíntia falsificando as anotações. O que é isso? Perguntou Heitor com a voz trêmula.
É a sua esposa alterando meu caderno de despesas ontem à tarde. Está tudo gravado. Cíntia ficou vermelha como um pimentão. Isso está fora de contexto. Eu só estava corrigindo os erros que você tinha feito. Corrigindo erros? Colocando números mais altos para me fazer parecer confusa? Heitor olhou para a esposa com uma expressão de choque. Cíntia, isso é verdade. Heitor, nós dissemos que faríamos o que fosse necessário para proteger sua herança. Minha herança? Minha mãe está viva, Cíntia. Maurício se aproximou de Heitor com uma expressão séria. Senhor, sua esposa acaba de confessar tentativa de fraude processual e manipulação de provas. São crimes graves. Esperem, disse Heitor, levantando as mãos. Isso saiu do controle. Nós só queríamos... O que vocês queriam? Perguntei. A verdade. O que era exatamente que vocês queriam? Heitor baixou o olhar. Queríamos que você entendesse que a casa é muito grande para você sozinha. Que talvez fosse melhor se eu fosse para um asilo para vocês ficarem com a minha casa. Não é um asilo. É uma residência muito boa, com atividades, com cuidados médicos. E quanto custa essa residência tão boa? Uns 5.000 reais por mês? Por ano. De onde sairia esse dinheiro, Heitor? Bem, da venda da casa. Ah, então vocês queriam vender minha casa. Cíntia finalmente explodiu. Sim, queremos vender a casa. É uma casa velha, com problemas, que exige muita manutenção. Com esse dinheiro, você poderia viver confortavelmente num lugar onde te cuidassem bem e nós poderíamos comprar algo mais moderno. Algo mais moderno para vocês. Somos jovens, temos o direito de construir nosso futuro, você já viveu sua vida. Aí estava. Finalmente, a verdade tinha vindo à tona. Eu já tinha vivido minha vida, segundo eles. Já não tinha direito a tomar decisões. Já não tinha direito à minha casa. Já não tinha direito à minha autonomia. Tomás, o investigador, tinha gravado toda essa conversa. Isso é ouro puro, murmurou ele. Maurício olhou para o relógio. Dona Marina, são 9h30. A senhora ainda quer ir a essa consulta com o psicólogo? Com certeza. Quero que fique claro quem precisa de ajuda psicológica nesta família. Heitor se aproximou de mim com olhos suplicantes. Mãe, podemos consertar isso? Vamos cancelar a consulta, vamos esquecer tudo o que aconteceu. Vamos começar de novo. Começar de novo? Como quando começaram de novo, trocando as fechaduras. Como quando começaram de novo, transformando meu quarto em escritório. Foi um erro, mãe. Entendo que erramos. Vocês não erraram, Heitor. Vocês planejaram tudo isso. A única diferença é que foram pegos. Chegamos ao consultório do Dr. Valentim Moraes, em caravana, Heitor e Cíntia em seu carro, eu com minha equipe jurídica em outro. A sala de espera era elegantemente decorada, com revistas de medicina e diplomas nas paredes. Quando o médico saiu para nos receber, ficou surpreso ao ver tanta gente. Dona Marina, eu esperava vê-la apenas com sua família. Doutor, minha família tentou manipular esta avaliação, fornecendo-lhe informações falsas sobre meu estado mental. Estas pessoas estão aqui para garantir que o processo seja justo. O médico olhou para Heitor com uma expressão desconfortável. Isso é verdade? Heitor não conseguiu sustentar o olhar. Foram mal entendidos. Doutor, interveio Maurício, temos provas de que as informações que lhe forneceram sobre minha cliente foram fabricadas. Comprimidos plantados, documentos alterados, testemunhos falsos. O Dr. Valentim parecia cada vez mais desconfortável. Escutem, eu não quero me envolver em problemas legais. Se há disputas familiares... Não há disputas familiares, doutor. Eu disse com voz firme. Há uma tentativa de fraude, e eu quero que o senhor faça sua avaliação com base na realidade, não nas mentiras que lhe contaram. Está bem, mas vou ter que examiná-la sozinha, sem toda essa gente presente. Claro, mas quero que saiba que tudo o que meu filho e minha nora lhe disseram sobre episódios de confusão, esquecimentos, comportamentos estranhos é completamente falso. Durante a hora seguinte, o médico me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha gestão das finanças. Recitei datas, números de telefone, endereços, expliquei minha rotina diária, minhas responsabilidades, meus planos futuros. Dona Marina, ele me disse no final,
A senhora está completamente lúcida, sua memória está perfeita, seu raciocínio é claro e não há nenhum sinal de deterioração cognitiva. E o que o senhor vai colocar no seu relatório? Vou escrever que a senhora é completamente competente para administrar seus assuntos legais e financeiros. E também vou mencionar que as informações que recebi previamente não correspondiam à realidade. Quando saímos do consultório, Heitor e Cíntia estavam esperando no estacionamento com caras de funeral. O que o doutor disse? Perguntou Heitor. Disse que estou perfeitamente bem, que não preciso de nenhum tipo de tutela ou assistência legal. Cíntia se aproximou com lágrimas nos olhos. Sogra, eu sei que te magoamos, mas podemos consertar isso. Podemos ser uma família de novo. Cíntia, uma família não mente um para o outro. Uma família não fabrica provas falsas. Uma família não tenta internar seus idosos para roubar suas casas. Nós não queríamos te roubar nada. Não? Então me explique para que era o dinheiro da venda da casa se não era para me roubar. Ela não teve resposta. Heitor se aproximou de mim, desesperado. Mãe, nós somos sua família. Sua única família. Se você nos expulsar, vai ficar completamente sozinha. Heitor, eu estive sozinha na minha própria casa por meses, enquanto vocês conspiravam contra mim. Pelo menos agora será uma solidão honesta. Maurício se aproximou com alguns papéis na mão. Dona Marina, já preparei os documentos. Ordem de despejo, denúncia por fraude processual e pedido de medida protetiva. Medida protetiva? Perguntou o reitor alarmado. Para que não possam se aproximar da casa enquanto processamos as acusações criminais. Cíntia desabou no chão, chorando. Não podemos ir embora, não temos para onde ir, não temos dinheiro guardado. Deveriam ter pensado nisso antes de me trair, respondi. Heitor me segurou pelo braço, desesperado. Mãe, por favor, me dê uma chance de te compensar. Uma chance de provar que posso mudar. Olhei em seus olhos. Neles, vi o menino que eu havia criado, o filho pelo qual eu havia sacrificado tudo, mas também vi o homem que havia escolhido me humilhar, mentir para mim, me trair. Heitor, você teve 70 anos de oportunidades. Desperdiçou todas. Na segunda-feira de manhã, o oficial de justiça chegou com a ordem de despejo. Eu estava preparada, sentada na minha poltrona da sala, vestida com meu melhor conjunto mostarda, tomando café na minha xícara favorita. Eu havia recuperado meu quarto no sábado, depois que Maurício trocou todas as fechaduras da casa. Heitor e Cíntia passaram o fim de semana empacotando suas coisas num silêncio sepulcral. Não me dirigiam a palavra, mas eu podia sentir seus olhares cheios de ressentimento cada vez que passavam pela sala. O oficial era um homem mais velho, de uns 60 anos, que me lembrou meu falecido pai. Tinha aquela atitude respeitosa que quase não se vê mais nos jovens. Dona Marina, venho cumprir a ordem de despejo emitida pelo juiz Hélio Ramalho. Os senhores Heitor Pires e Cíntia Moraes têm até às 6 da tarde para desocupar completamente o imóvel. Heitor saiu do que antes era meu quarto, carregando uma caixa de livros. É necessário todo esse drama, mãe? Poderíamos ter resolvido isso em família. Heitor, quando você fabrica provas falsas para me declarar incapaz, não estamos mais falando de assuntos de família. Estamos falando de crimes. O oficial olhou para Heitor com severidade. Senhor, recomendo que coopere totalmente. Qualquer resistência ou demora será reportada ao juiz. Cíntia apareceu na sala, arrastando uma mala. Tinha os olhos inchados de chorar, mas sua expressão ainda era desafiadora. Isto não vai terminar aqui, sogra. Vamos recorrer da decisão. Vamos provar que foi você quem nos manipulou. Eu os manipulei? Manipulei para que trocassem as fechaduras da minha casa? Manipulei para que transformassem meu quarto em escritório? Manipulei para que plantassem comprimidos falsos? Nós nunca quisemos te magoar. Cíntia, vocês queriam me internar num asilo para vender minha casa. Como isso não é me magoar? O oficial interrompeu a discussão. Senhoras, por favor, mantenham a calma. Senhor Heitor, quanto tempo mais precisa para terminar? Mais 1 hora, oficial. Durante essa hora, fiquei sentada na minha poltrona, vendo-os tirar da minha casa todos os objetos que haviam trazido nos últimos 2 anos. A escrivaninha cara de Cíntia, seus arquivos de metal, seus quadros modernos, suas plantas ornamentais, era como ver minha casa voltar a ser minha casa.
Às 2 da tarde, Heitor se aproximou de mim com uma expressão que eu não sabia se era de arrependimento ou de raiva contida. Mãe, antes de ir, quero que saiba de uma coisa. Diga, a Cíntia está grávida. A notícia me atingiu como um martelo no peito. Grávida. De 3 meses. Íamos te contar depois de resolvermos o assunto do quarto. E por que você está me dizendo isso agora? Porque quero que saiba que não está expulsando apenas a nós. Está expulsando seu neto. Era o último golpe baixo, a última tentativa de manipulação emocional. Heitor sabia que a possibilidade de ter um neto era meu sonho há anos. Heitor, se a Cíntia está grávida, então vocês precisam procurar um lugar apropriado para criar um bebê. Não precisam da casa de uma idosa senil, certo? Mãe, por favor, pense nisso. Um bebê precisa de estabilidade, de uma casa segura. Aqui, a criança poderia crescer no mesmo lugar onde você criou o pai dela. O mesmo lugar onde vocês me trataram como uma inquilina incômoda, onde me fizeram sentir invisível, onde conspiraram para me tirar meus direitos. Isso pode mudar, mãe. Podemos começar de novo, fazer as coisas direito desta vez. Fiquei em silêncio por um longo tempo, sentindo meu coração se rasgar. A possibilidade de conhecer meu neto, de ser avó, de ter uma família de verdade novamente. Mas então me lembrei das noites que passei chorando no quartinho dos fundos. Lembrei da conversa em que falavam de me colocar num asilo. Lembrei do rosto triunfante de Cíntia quando pensava que eu seria declarada incapaz. Heitor, quando esse bebê nascer, ele vai precisar de uma avó que seja respeitada, não uma que seja mal tolerada. Vai precisar de pais que saibam o que significa honestidade e lealdade familiar. Nós podemos aprender, mãe. Não, Heitor, não podem, porque para aprender é preciso reconhecer que erraram, e vocês ainda acham que eu sou a vilã desta história. Às 5h30, Heitor e Cíntia estavam parados na porta de entrada com suas malas e caixas. Tinham os rostos de 2 pessoas que acabaram de perder tudo o que acreditavam ser seu. O oficial verificou toda a casa para garantir que não tivessem deixado nada para trás. Tudo em ordem, dona Marina. A propriedade fica completamente sob seu controle. Heitor se aproximou de mim uma última vez. Mãe, quando o bebê nascer, podemos trazê-lo para você conhecer? Heitor, quando o bebê nascer, vocês terão que me provar que são os pais que essa criança merece, não os mesmos que tentaram roubar a casa da avó dela. E como podemos provar isso? Começando por pedir perdão, de verdade. Não porque querem algo em troca, mas porque entendem o dano que me causaram. Heitor olhou para Cíntia, esperando que ela dissesse algo, mas Cíntia tinha o maxilar cerrado e os olhos fixos no chão. Eu te peço perdão, mãe. Sinto muito por como as coisas acabaram. Você sente por como as coisas acabaram, ou sente pelo que me fizeram? Eu sinto por ter te magoado. Era um perdão pela metade, dito mais por desespero do que por arrependimento verdadeiro, mas pelo menos era um começo. E você, Cíntia? Cíntia levantou o olhar com os olhos cheios de lágrimas e raiva. A única coisa que eu sinto é ter vivido 2 anos nesta casa, sentindo que tinha que pisar em ovos para não te ofender. Pisar em ovos? Você se refere a coisas como não tomar meu quarto sem permissão? Me refiro a viver com alguém que nunca me aceitou como parte da família. Cíntia, família se conquista com respeito, não se toma à força. O oficial pigarreou discretamente. Senhores, são 6 horas em ponto. Preciso que se retirem da propriedade. Heitor me abraçou rapidamente. Eu te amo, mãe. Espero que um dia você possa nos perdoar de verdade. Cíntia passou por mim sem dizer uma palavra, arrastando sua mala rosa em direção ao táxi que os esperava na porta. Eu os vi se afastarem da janela da minha sala na minha casa, com meus móveis em seu devido lugar. Quando o táxi virou a esquina, sentei-me na minha poltrona e chorei pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Naquela noite, pela primeira vez em meio ano, dormi no meu próprio quarto, na minha cama, rodeada pelas minhas fotografias, com o cheiro familiar do meu perfume nos lençóis. Era como voltar para casa depois de um longo exílio. Na terça-feira de manhã, Maurício veio me visitar para falar sobre os próximos passos legais. Dona Marina, Heitor e Cíntia podem tentar recorrer da ordem de despejo, mas francamente não tem nenhuma base legal. A casa é sua. E as acusações criminais? O promotor está analisando o caso.
Fabricar provas falsas e tentar manipular uma avaliação psicológica são crimes sérios. Eles podem enfrentar até 2 anos de prisão. Não quero que eles vão para a prisão, Maurício. Só quero que me deixem em paz. Entendo, mas essas acusações não dependem da senhora. O Estado as processa automaticamente quando há evidência de fraude processual. Ele me explicou que havia 3 investigações abertas. Uma civil por danos morais, uma criminal pela fraude e uma administrativa, porque o Dr. Valentim havia reportado a tentativa de manipulação às autoridades médicas. Vai ser um processo longo, mas a senhora já ganhou o mais importante, sua casa e sua liberdade. Depois que Maurício se foi, fiquei andando pela minha casa, redescobrindo cada canto, cada objeto, cada lembrança que eu havia recuperado. Era como se eu tivesse renascido aos 70 anos. Mas eu também sabia que isso não tinha acabado. Heitor havia mencionado a gravidez de Cíntia por uma razão. Eles iam usar aquele bebê como uma nova forma de pressão emocional. E embora a ideia de não conhecer meu neto me doesse, eu sabia que tinha que me manter firme, porque se eu cedesse agora, tudo teria sido em vão. Minha dignidade não estava à venda, nem mesmo por um neto. 3 meses depois do despejo, minha vida havia encontrado uma paz que eu não conhecia há anos. Eu acordava toda manhã no meu próprio quarto, tomava café na minha cozinha sem pressa e passava as tardes no meu jardim, cuidando das plantas que eu havia replantado. A casa parecia maior sem Heitor e Cíntia, mas também mais minha. Eu tinha recolocado minhas fotografias na sala, minhas plantas nas janelas, meus livros nas estantes. Tudo estava em seu devido lugar, como sempre deveria ter estado. Maurício vinha me visitar a cada 15 dias para me manter informada sobre os processos legais. As acusações criminais seguiam seu curso, embora eu esperasse que terminassem em liberdade condicional e serviços comunitários. Dona Marina, há algo que preciso lhe contar. Ele me disse durante uma de suas visitas. Heitor tem ligado para o meu escritório. Ele quer falar com a senhora. Sobre o quê? Ele diz que o bebê já nasceu, uma menina, e que a Cíntia está tendo problemas de depressão pós-parto. A notícia me atingiu direto no coração. Uma neta. Eu tinha uma neta no mundo e não a conhecia. Como ela se chama? Helena. Helena Pires Moraes. Helena, como meu segundo nome. Apesar de tudo o que tinha acontecido, Heitor havia escolhido nomear sua filha com o meu nome. O que mais? Ele disse que estão morando num apartamento pequeno, que estão com muita dificuldade com as despesas do bebê, que precisam de ajuda. Ajuda financeira? Ele não especificou, mas posso imaginar. Fiquei em silêncio por um longo tempo, pensando naquela bebê que levava meu nome, que era meu sangue, que estava crescendo sem conhecer a avó. Maurício, o que aconteceria se eu quisesse vê-la? Legalmente, a senhora tem direitos como avó, mas, dadas as circunstâncias, seria complicado. Eles poderiam usar qualquer contato como uma oportunidade para tentar manipulá-la novamente. E se eles vierem aqui na minha casa? Dona Marina, vou ser honesto. Heitor e Cíntia não mudaram, continuam sem trabalho estável, continuam vivendo acima de suas possibilidades e continuam vendo sua casa como a solução para seus problemas. Naquela noite, não consegui dormir pensando na minha neta. Imaginava suas mãozinhas, seu sorriso, seus primeiros passos, tudo o que eu estava perdendo por me manter firme na minha decisão. Na quinta-feira de manhã, enquanto regava minhas plantas no jardim, ouvi alguém tocar a campainha. Através do portão, vi Heitor parado na entrada, sozinho, sem Cíntia. Ele parecia mais magro, mais cansado. Usava uma camisa amassada e tinha olheiras profundas. Oi, mãe. Heitor. Posso entrar? Só quero falar com você por 5 minutos. Hesitei por um momento, mas finalmente abri o portão. Heitor entrou no jardim e ficou parado, olhando as flores que eu havia replantado. Está lindo, disse ele, como quando eu era criança. O que você quer, Heitor? Quero que você conheça sua neta. Ele pegou o celular e me mostrou uma fotografia de uma bebê linda, com olhos grandes e escuros, envolta numa manta cor-de-rosa. Ela se chama Helena, como você. A bebê era preciosa, tinha os olhos de Heitor quando era pequeno, mas o nariz arrebitado que eu tive na minha juventude. É muito bonita. Mãe, não vim te pedir dinheiro, não vim te pedir para nos deixar voltar, só vim te pedir para conhecer sua neta. E a Cíntia está de acordo?
Heitor baixou o olhar. Cíntia e eu estamos com problemas. Depois que saímos daqui, tudo ficou muito difícil. Ela me culpa por ter perdido a casa. Eu a culpo por ter ido longe demais com os planos. Que planos? O das pílulas, o do caderno, o da avaliação psicológica. Foram ideias dela, mãe. Eu nunca quis chegar tão longe. Mas você chegou, Heitor. Foi cúmplice de tudo. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Heitor sentou-se no degrau da entrada com o rosto entre as mãos. Mãe, eu perdi tudo. Minha casa, minha família, seu respeito, e agora estou prestes a perder minha esposa também. Como assim? A Cíntia quer o divórcio. Diz que não pode ser casada com alguém tão fraco que não conseguiu nem manter a casa da própria mãe. Era irônico. Cíntia havia manipulado o Heitor para conspirar contra mim e agora o culpava pelo fracasso da conspiração. E o que você vai fazer? Não sei, mãe. Não tenho trabalho estável, não tenho casa própria, não tenho economias. Se a Cíntia se divorciar, provavelmente não vai me deixar ver a Helena. Pela primeira vez em meses, vi meu filho como ele realmente era. Não o conspirador calculista que havia tentado me despojar, mas um homem perdido que havia tomado decisões terríveis sob a influência de uma mulher ambiciosa. Heitor, você realmente se arrepende do que fizeram? Sim, mãe, me arrependo de cada segundo. Você se arrepende porque as coisas deram errado ou se arrepende porque entende que o que fizeram foi errado? Heitor me olhou diretamente nos olhos. Me arrependo porque te magoei, porque traí a mulher que sacrificou tudo por mim, porque me tornei alguém que não reconheço. Havia algo diferente em sua voz. Não era o desespero fingido de antes, era dor genuína. Mãe, não estou te pedindo para me perdoar imediatamente, só estou te pedindo uma chance de provar que posso mudar. Como? Trabalhando, sendo responsável, criando minha filha com os valores que você me ensinou. E a Cíntia? Se a Cíntia não consegue aceitar que cometemos erros graves, então talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. Fiquei olhando para meu filho, tentando decidir se isso era uma nova manipulação ou arrependimento genuíno. Heitor, por que eu deveria acreditar em você? Porque não estou te pedindo nada em troca, mãe. Não te peço dinheiro. Não te peço para nos receber em casa. Não te peço para retirar as acusações legais. Só te peço que dê a Helena uma chance de conhecer a avó. Era a primeira vez em anos que Heitor me pedia algo sem condições, sem manipulação, sem uma agenda oculta. Onde está a Helena agora? No apartamento com a Cíntia, mas se você quiser conhecê-la, posso trazê-la. Só ela e eu. Sem a Cíntia. Sem a Cíntia? Sem a Cíntia. Pelo menos até que ela possa te pedir perdão de verdade. Pensei por vários minutos. Heitor esperou em silêncio, sem pressionar, sem insistir. Está bem, eu disse finalmente. Você pode trazer a Helena neste domingo, mas só por 2 horas. E se isso for outra tentativa de manipulação? Não é, mãe, eu prometo. Heitor, suas promessas já não têm o valor que tinham antes. Você vai ter que reconquistar minha confiança. Eu entendo. No domingo, Heitor chegou com Helena nos braços. A bebê tinha 4 meses. Era pequenina e perfeita. Quando ele a colocou nos meus braços, senti meu coração derreter. Olá, meu amor. Sussurrei. Eu sou sua avó Marina. Helena me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos, e por um momento toda a dor dos últimos meses desapareceu. Era minha neta, meu sangue, meu futuro. Heitor ficou sentado na sala, me vendo segurar sua filha. Ela se parece com você quando sorri, ele me disse. Você acha? Sim, tem a sua mesma expressão quando está contente. Passamos 2 horas brincando com Helena, dando-lhe a mamadeira, cantando para ela as mesmas canções que eu havia cantado para Heitor quando era bebê. Mãe, disse Heitor antes de ir embora, posso trazê-la outra vez? Pode trazê-la todos os domingos, mas Heitor, se isso for parte de um plano para voltar para esta casa, não é. Só quero que a Helena tenha uma avó, e quero conquistar o perdão que não mereço. Nos meses seguintes, Heitor cumpriu sua palavra. Vinha todos os domingos com Helena, ficava 2 horas e ia embora, sem pedir mais nada. Aos poucos, comecei a ver mudanças nele. Havia conseguido um trabalho de meio período, começado a pagar suas dívidas, iniciado terapia. Cíntia nunca veio.
Segundo o reitor, ela continuava a culpá-lo pela perda da casa e se recusava a admitir que tinha feito algo errado. Vocês vão se divorciar? Perguntei um domingo. Provavelmente. Ela quer que eu peça perdão a ela por não ter sabido lidar com a situação com você. E o que você pensa? Penso que uma pessoa que não consegue reconhecer seus erros não pode ser uma boa mãe para a Helena. 6 meses depois, Heitor se mudou para um pequeno apartamento perto da minha casa. Tinha a guarda compartilhada de Helena. E continuava a trazê-la todos os domingos. Uma tarde, enquanto Helena dormia nos meus braços, Heitor me disse algo que jamais esquecerei. Mãe, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me dar a chance de ser melhor. Heitor, toda mãe merece respeito em sua própria casa, e toda avó merece conhecer seus netos. Você me perdoou? Eu te dei uma segunda chance. O perdão se conquista com atos, não com palavras. Hoje, 2 anos depois, Helena vem me visitar 3 vezes por semana. Ela deu seus primeiros passos no meu jardim, disse suas primeiras palavras na minha sala, aprendeu a sorrir com minhas canções. Heitor trabalha em tempo integral agora. Vive de forma independente e nunca me pediu para voltar para minha casa. Ele entendeu que ser meu filho não lhe dá direitos automáticos sobre minha vida. Às vezes, penso em Cíntia e me pergunto se algum dia ela entenderá o dano que nos causou a todos. Mas então olho para Helena brincando no meu jardim e percebo que isso não importa mais. Eu tenho minha casa, tenho minha dignidade, tenho o respeito do meu filho e tenho o amor da minha neta. Aos 73 anos, finalmente aprendi a lição mais importante da minha vida. Nunca é tarde demais para se defender. Você nunca é velha demais para exigir respeito. E nunca deve permitir que te pisem, não importa quem seja a pessoa que está fazendo isso. Prefiro dormir sozinha na minha própria casa, acompanhada num lugar onde não me respeitam. E essa decisão me deu a paz que eu tanto procurei por tanto tempo. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!